Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 18, versículos do 19 ao 24. Assim nos diz a palavra de Deus, nos ensinando como enfrentar dificuldades pelas quais nós passamos, sobretudo quando uma situação de injustiça arrebenta sobre nós. Você já passou por alguma situação de injustiça? Julgaram mal você, falaram mal de você, ou até numa situação de julgamento decidiram a favor de alguém e você sabe que aquela parte que ganhou aquele processo estava errada, não é? E você se sentiu ali prejudicado. Você já passou por humilhações em que você foi obrigado a se calar, ou às vezes até você podia falar, mas você notava que falar era pior do que continuar em silêncio. E pode ser até que você esteja vivendo algo assim. Então essa palavra é para você. Para você que se encontra diante de uma dificuldade que está exigindo de você uma força sobre-humana. Que você olhe e diz: será que eu vou aguentar, meu Deus do céu? Por favor, me segura, meu Deus. Não me deixa perder o juízo. Todos nós já passamos por situações assim, ou se não passamos, ainda vamos passar. Mas ninguém escapa disso não, gente. Porque faz parte da roda da vida. Em algum momento, alguma questão semelhante acontece conosco. E não foi diferente com Jesus. Aliás, ele viveu isso de uma forma muito mais intensa que todos nós. Escute. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, lá onde os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: se falei mal, mostra-me em quê? Mostra-me em que falei mal. E se falei certo, por que me bates? Anás, então, mandou amarrado a Caifás. Termina aqui, mas eu quero que você ainda leia comigo o versículo 38. Porque era a situação de julgamento de nosso Senhor Jesus. Julgamento não, porque ele não foi julgado. Uma tentativa de incriminá-lo. Ele foi parar nas mãos do governador Pôncio Pilatos. E olha o que disse Pôncio Pilatos a respeito de Jesus. Versículo 38. Pilatos lhe disse: que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não havia motivos para Jesus ser condenado. O que estava acontecendo então? Ciúme, inveja, medo. Quando as pessoas estão com medo, elas fazem loucuras. Com medo, a pessoa declara falência. Com medo, a pessoa rompe amizades. Com medo, a pessoa destrói a própria família, o próprio casamento. Destrói.
Quando a pessoa é guiada pelo medo, gente, ela não está no seu pleno juízo e ela é capaz de fazer coisas terríveis. Tinham medo do que Jesus poderia fazer. Tinham medo de serem substituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Tinham medo que Jesus, fazendo o que fazia, falando a verdade, elevando as pessoas, a moral das pessoas, elevando a sua condição de dignidade, que nosso Senhor trouxesse as pessoas a uma consciência tal que elas não se permitissem mais serem escravizadas. E algumas autoridades tinham medo de uma rebelião e de que o Império Romano viesse e acabasse com eles. Mas olha o que é interessante: o medo nos leva na direção daquilo que a gente queria evitar. O medo cria para você exatamente o que você queria evitar, o que você queria fugir. Toda manobra que a gente faz por medo nos leva aonde a gente não quer ir. E justamente aconteceu o que eles não queriam. Por causa de todas essas manobras contra Jesus, o Império Romano, depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, veio e arrasou com os judeus, arrasou com Jerusalém. Mas era medo, era ciúme. Ciúme por quê? Porque o povo dava ouvidos a Jesus, porque estava cansado das mentiras, das palavras vazias, da hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, dos grupos religiosos daquela época. As pessoas conseguiram perceber, olha, quando você não tem algo para comparar, fica difícil você descobrir o que é certo e o que é errado. Mas quando a verdade aparece, a mentira fica às claras, gente. Quando Jesus trouxe a verdade, aquela autoridade, aquela palavra estéril que muitos desses fariseus traziam, elas caíram por terra. E eles ficaram tomados de ciúme, porque eles não tinham ninguém que os quisesse seguir, e uma multidão ia atrás de Jesus. E na concepção deles não podia, porque Jesus não tinha feito teologia, Jesus não tinha feito filosofia, Jesus não tinha frequentado as academias que eles frequentavam, Jesus não tinha vindo de família nobre, Jesus não estava qualificado entre os príncipes da sociedade daquela época. Como é que podia uma multidão seguir aquele homem? Então eles tinham ciúme, e a tal ponto esse ciúme chegou, que se converteu numa inveja pesada e queriam matá-lo de qualquer modo. E Jesus foi arrastado a uma situação difícil. Só com muita força de Deus para enfrentar situações semelhantes e vencer. Eu tenho proposto para você, para a gente fazer junto esse nosso retiro quaresmal, porque tanto pelas partilhas que nós ouvimos nos testemunhos, quanto por aquilo que nos ilumina a palavra de Deus, até esses dias eu li um trechinho que parava numa pergunta, e a pergunta era: seria a quaresma um tempo especial de cura? Você não tenha dúvidas disso. E olha, escute só, o que acontece conosco quando nós nos embrenhamos à luz da palavra de Deus, num retiro quaresmal. E vamos passar por episódios como esse que Jesus passou e que acabamos de ler aqui. Só que, ao fazer um retiro, nós não nos deparamos apenas com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Nós nos deparamos com a nossa história, nós nos deparamos com as nossas feridas, com os nossos cansaços, com as nossas fraquezas, com as nossas insuficiências. Nós nos deparamos com os nossos medos, nós nos deparamos com as nossas loucuras, nós nos deparamos com os nossos pecados. E não nos deparamos com isso para nada. Nós nos deparamos para que sejamos curados, porque a luz de Deus nos ilumina para a nossa libertação, como essa palavra de hoje que está sendo trazida para nós. Não é só para a gente tomar conhecimento do que Jesus passou, mas à luz daquilo que Jesus passou, como é que o Espírito Santo pode nos libertar?
Então escute. Ao mesmo tempo que a luz de Deus nos revela muitos males que nós enfrentamos, que nós padecemos, que estão dentro de nós, o seu amor oferece a cura. Pelo Espírito Santo, o Senhor pega pela mão a pessoa perdida, a pessoa insegura, aquela pessoa que está enferma emocionalmente, mentalmente, fisicamente, e a conduz passo a passo para uma nova vida. Essa é a hora em que o Espírito Santo faz com que a pessoa seja capaz de abandonar tudo o que a desvia ou sufoca o seu relacionamento com Deus. O Espírito Santo não é outra pessoa. O Espírito Santo a convence com amor, a convence a corrigir o que vai mal e a romper com a frieza espiritual por meio do jejum e por meio da oração. E então exorta aquele homem, exorta aquela mulher a seguir Jesus e a aprender com Ele como ser manso, como ser humilde, como ser sábio, como ser decidido pelas coisas do céu, determinado a crescer como pessoa, a crescer na fé, a crescer na santidade. E foi por esse mesmo caminho iluminado pela palavra de Deus que no passado o Espírito Santo conduziu pessoas oprimidas à libertação, enfermos a receber a cura, e gente fraca e desacreditada Ele conduziu à santidade. A quem aceita o convite de andar sempre com Jesus, você aceita? Responda. Você aceita o convite de andar sempre com Jesus? Vamos dar esses 40 dias a Deus? Vamos caminhar com o Senhor nessa quaresma? Olha, eu sei que muitas pessoas não têm condições de sair da sua casa, se colocar num convento para fazer um retiro. Mas você pode puxar todos os benefícios, toda aquela atmosfera de oração, de amor, de liberdade, de cura para a sua casa e para as atividades que você não tem como deixar de fazer, que são irrenunciáveis. Mas você aceita, como diz aqui, quem aceita o convite de andar sempre com Jesus, vamos fazer isso juntos? A quem aceita o convite de andar sempre com Jesus, o próprio Deus lhe dá o dom de uma visão sobrenatural das coisas. Começa a abrir, preste atenção, começa a abrir seus olhos para o que é eterno. E o desafio é depender da providência divina em todas as circunstâncias. Mas nós devemos saber que somente quando um coração está vazio de si mesmo é que Deus pode transformá-lo. Repito, somente quando um coração está vazio de si mesmo é que Deus pode transformá-lo. É a humildade que atrai a presença de Deus para habitar em nós. Só a atitude humilde da oração perseverante, só a atitude humilde da oração perseverante pode dispor a misericórdia de Deus a favor de nossa tão grande indignidade e nos alcançar a graça que tanto precisamos. E que graça nós precisamos, viu? De quanta graça nós precisamos para saber lidar com uma situação como essa que Jesus enfrentou? Vou traduzir de uma outra maneira. De quanta graça nós precisamos para saber lidar com o mal entendido? Como é que você lida com o mal entendido em que você é o mal entendido, em que não foi compreendido, em que foi julgado mal? Quando Isaías falava a respeito de Jesus, na qualidade do servo sofredor, Isaías diz que nessas situações dificílimas, ele não abriu a boca, ele não respondeu com rancor, ele não respondeu com ódio,
Mesmo, se você pega esta passagem que nós lemos, Jesus está esclarecendo, está respondendo com boa vontade à malícia de quem o está atacando. E tão malicioso era que quando ele deu uma resposta que expunha a maldade, a malícia da situação, veio lá um soldado, um funcionário, um centurião, e deu-lhe um soco no rosto, uma bofetada. E Jesus não devolve. Jesus chama aquela pessoa à consciência. Porque para Jesus, aquele homem que bateu nele e o sumo sacerdote que está diante dele tem a mesma dignidade. Então Jesus não responde só ao sumo sacerdote, mas responde àquele homem que bateu nele e diz para ele: se eu respondi mal, me mostra onde é que está o meu erro. Mas se eu respondi corretamente, me diz por que você me bateu. Ele põe a pessoa para pensar. Você não consegue fazer ninguém pensar ameaçando, colocando medo, agredindo, chantageando, respondendo com violência. Não, gente. Mas é preciso força, é preciso graça. E novamente eu pergunto a você, de quanta graça você precisa para lidar com essa situação de mal entendido? Quanta força é necessária para a gente se manter sereno quando alguém nos ataca com um mau julgamento? Porque quando alguém nos ataca por algo que a gente fez e a gente sabe que fez, a gente ainda tem o consolo de saber que a gente está errado. E a gente pensa, eu sabia que isso podia acontecer quando eu decidi o que decidi, quando eu fiz o que eu fiz. Mas e quando você é inocente? E quando você tenta se explicar, e à medida em que você se explica, a situação mais complica, e você sendo inocente, ao tentar explicar, vai parecendo cada vez mais culpado. Como é que você faz numa hora dessa? Como é que você se mantém tranquilo? Como é que você se mantém sereno quando alguém está atacando você porque realmente acredita que você é o que você não é, que você fez o que você não fez? E o pior, gente que faz isso age por trás. Porque não quer esclarecimento, quer a sua destruição. Não é? Nessa hora, meu amigo, quem não tem Deus se desespera. Eu aprendi mesmo, de verdade, que em situações em que as pessoas elas não estão buscando um esclarecimento, mas elas estão buscando me maltratar, estão buscando me atacar, me fazer o mal, não adianta eu me justificar. Porque ninguém está buscando esclarecimento, não estão buscando as justificativas. Estão buscando atacar, estão buscando destruir. O que você faz nesta hora? Você tem duas opções. Baixa o nível, adota as mesmas armas e começa um litígio, e aí você sai da graça de Deus, começa a atuar na carne, e aquilo vira uma bagunça, e você que era inocente agora se torna culpado das decisões de revide que você tomou. Então, mesmo que você tivesse a justificativa, eu fiz porque estavam me atacando. Olha, na verdade não é uma justificativa, é uma desculpa para o mal que você fez. Essa é uma das alternativas. A pior delas é péssima. A melhor é entregar a Deus esse juízo. Declarar o Senhor como seu justo juiz e advogado. Confiar que a verdade virá a seu tempo. E que Deus fará a sua justiça, que não coincide com o meu desejo de vingança. Quem tem fé e é capaz de esperar, acreditando nisso que eu acabei de lhe dizer, verá a vitória de Deus. Verá o Senhor justificar você, sem destruir ninguém. Sabe? Mas eu queria vingança, né? Queria fazer com quem te fez sofrer, né? Você queria ver o sofrimento de quem te maltratou. Mas esse não é o caminho de Deus, gente. Segue o teu caminho, segue o teu caminho. Se você não quiser ser atacado pelas pessoas,
Aceite ser um perdedor, um fracassado em tudo. Ninguém ataca gente fracassada. Ninguém chuta cachorro morto. Entende? Vão falar mal de você, mas logo deixa para lá, fracassado, coitado, não ameaça ninguém. Agora, se você quiser que coisas boas aconteçam na sua vida, se você quiser que algum projeto seu dê certo, se você quiser melhorar como pessoa, pode se preparar para as pancadas, se prepare, porque você vai ser atacado. Não é? Tem que aprender a lidar com isso. Não é? Então, se você quiser ser alguém na sua vida, se você quiser fazer com que coisas boas aconteçam também para você, pode se preparar, porque muitas pessoas que você não esperava atacarão você. E você vai ficar confuso, perguntando assim, mas por que será que essa pessoa está contra mim, mas eu não fiz nada contra ela? Você não fez nada contra ela, mas sua vida está dando certo, as coisas estão acontecendo para você, e isso causa um mal-estar para ela, porque ela se compara contigo. É inadmissível para algumas pessoas que alguém dê certo na vida, se a vida delas é um fracasso. Então, siga ganhando. Em vez de você ficar se debatendo com quem não aceita que as coisas estão dando certo para você, não gaste o seu tempo com essas pessoas. Siga fazendo o que você está fazendo porque está dando certo. É por isso que você está apanhando muitas vezes, não é? E foi por isso que Jesus apanhou também. Então, como é que nós vamos nos manter serenos quando alguém nos ataca de uma forma cruel, impiedosa, injusta e até equivocada por causa de um mau julgamento? É uma pergunta, mas essa pergunta revela muita coisa na gente. Aliás, nada revela tão bem de que material é feito o caráter de uma pessoa como uma coisa má que é dito contra ela. Você quer saber como é que quem é de verdade uma pessoa? Fala mal dela. Você vai descobrir quem ela é. Tem gente que é um anjo. A pessoa é a melhor pessoa do mundo, até você pisar no calo dela. Pisa no calo dela, ela vira um demônio. Isso revela quem a pessoa é. Olha, gente, quando você fica exposto, e aqui na Canção Nova, por causa de rádio, por causa de televisão, por causa dos encontros que você está pregando, você fica exposto a muitas pessoas, a muitos relacionamentos. Alguns relacionamentos que não aconteceriam se você tivesse tímido, na sua intimidade, no anonimato. Eles acontecem porque você se tornou uma pessoa pública. E é muito interessante. E a gente não pode se magoar com isso. Eu acho engraçado, acho divertido até. Tem relacionamento que muda com você conforme o cargo que você ocupa. Tem gente que não se relaciona com você, ela se relaciona com a sua posição. E aqui na Canção Nova, graças a Deus, eu já estive em várias posições. Na mais baixinha, mais humilde, mais humilhante, que às vezes a gente vai para uma situação de humilhante. Um serviço que ninguém quer, no momento até às vezes que você foi julgado, foi mal interpretado, não é? Ou você ficou bravo, disse alguma coisa que não gostarem, vamos botar esse rapaz para poder ganhar um pouco de humildade, põe ele para poder fazer tal coisa. Já estive em situações assim, e já estive em situações de destaque. Está nos sorrindo para a vida, põe a gente em destaque, né? Mas fora isso, já tive dentro da comunidade Canção Nova, posição de governo. Até pouco tempo atrás, eu governava aqui a casa da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E é interessante que muda a atmosfera de relacionamento de algumas pessoas. Não é todo mundo, mas algumas pessoas, tadinhas, elas não se relacionam com o indivíduo, elas se relacionam com o cargo. Então, se você está num cargo, ela sorri para você, ela se aproxima, ela te abraça, ela se torna a sua melhor amiga.
Não era, aí passa a ser. O dia que você deixa o cargo, ou porque te tiraram, ou porque você escolheu sair, acontece um corte, desligamento. A pessoa não fala mais com você, ela não olha mais para você. Isso é digno de pena. A gente não deve ficar chateado, triste com isso. O que a gente deve fazer? Continuar com o nosso caráter e deixar que a pessoa continue com o caráter dela. Por que ela age assim? Porque, infelizmente, o caráter dela empurra nessa direção. É a maneira como ela vê a vida, é a maneira como ela lida com as situações. Isso é uma grande pena para ela. Porque ela vai se mostrando naquela situação como ela realmente é. E nessa hora a gente não pode responder da mesma maneira. Porque isso é a gente trair o nosso caráter. Por que eu digo que é trair o nosso caráter? Porque tem gente que responde da mesma maneira, sofrendo, doendo. Por que você responde sofrendo? Porque não é natural em você agir daquela forma. E por que está agindo? Porque o outro fez, eu estou fazendo igual. Não faz igual, seja você. Se não te cumprimentaram, cumprimente. Se foram ríspidos com você, seja gentil. Não deixe de ser quem você é, porque o outro está sendo com você o que ele é, só que aquilo te fere, te desagrada, não é? Então, se uma situação como essa, uma mudança de posição, já põe em evidência a maneira de ser de muitas pessoas para você, imagine então uma palavra dita a respeito da pessoa. Olha, gente, ninguém que fica em evidência é sempre bem falado. Se você que se destaca for ligar para tudo que falam de mal de você, você não vai viver. E se você acha que todo mundo que você conhece fala bem de você, vamos montar um curso aqui, você está convidado. Um curso intitulado Como Abrir os Seus Olhos em Meio aos Seus Relacionamentos. Você é cego, meu filho, pelo amor de Deus. É uma ilusão essa que a gente acha que todo mundo gosta da gente em todos os momentos da vida. Todo mundo aplaude a gente em todas as coisas que a gente faz. Não, isso não é verdade. E se não é verdade, você vai se abalar com as coisas que falam a respeito de você. Não, olha para nosso Senhor Jesus Cristo, que não arredou o pé da missão dele, nem quando aqueles por quem ele estava morrendo e a quem ele queria ajudar, eles o traíram e foram os seus próprios algozes. Nem isso fez com que ele desistisse. A gente não desiste da família da gente porque quem está dentro da família virou contra a gente. Não podemos. Mas isso é um teste. Este é o teste que prova se nós somos de lata banhada a ouro ou se nós somos ouro maciço. Porque todo mundo quer brilhar, mas quando chega a hora da prova, é a hora corrosiva. É a hora que derrama um ácido em cima de você, porque essas situações são ácidas, e quem é lata nessa hora descasca. Mas quem é ouro nessa hora, aguenta firme nessa hora. Então, se apenas pudéssemos conhecer as bênçãos, meus irmãos, as bênçãos que estão ocultas em nossas tribulações, nós iríamos dizer como Davi ao ser amaldiçoado por Simei. Porque Davi, olha, sendo rei, foi perseguido por um homem que ia pela rua amaldiçoando. E era tão ruim o que esse homem dizia para Davi, que o comandante que estava ao lado de Davi disse: me diz uma palavra e eu separo a cabeça dele do corpo. Era só isso que o comandante queria fazer. Porque esse homem estava amaldiçoando Davi, desejando a ele a morte, dizendo que bem feito, que a família dele tinha se voltado contra ele, e que por causa dele, o filho dele tinha sido morto. E olha, as coisas pesadas de ouvir, gente. Pesadas. Imagina alguém te perseguindo pelo caminho, dizendo que bom que teu filho morreu. E aí tem um cara armado do lado e diz: se você piscar, eu vou lá e corto a cabeça dele fora.
Diz, faz um sinal para mim que eu vou arrancar, não a língua, mas vou arrancar a cabeça desse miserável. Sabe o que Davi respondeu? Deixai-o. Deixe que amaldiçoe. Talvez o Senhor me pagará com um bem a sua maldição deste dia. Gente, olha, Davi é condenável por muitas coisas que ele fez, mas por causa de palavras como essa, que retratam o que estava dentro do coração dele, é um homem admirável, é um homem de Deus. Pare de ficar olhando para as maldições, mas faz como Davi e se pergunte qual é a bênção que virá dessa dor, desse sofrimento, dessa doença, dessas palavras malditas, desse ataque que eu estou recebendo. Que bênção virá daí? Que bênção virá? Porque existem bênçãos que estão ocultas nas nossas tribulações. Tem graças que nós não experimentaríamos se não fosse pelos sofrimentos e por meio dos sofrimentos. Então, algumas pessoas facilmente se afastam da grandeza do trabalho da sua vida, abandonam a sua missão, abandonam o seu projeto, abandonam a sua vocação. Sabe para quê? Para perseguirem as pessoas que a ofenderam. Tem gente que facilmente deixa o que deve fazer para ir atrás dos seus inimigos. E aí a sua vida se torna um insignificante redemoinho de atividades. Nada ocupa tanto a vida de uma pessoa do que correr atrás de quem está tacando pedra nela. Você vai deixar de viver para ir atrás de quem te persegue. Toque a sua vida adiante. Vai para frente, vai com Deus, não se ligue nessas coisas, não se prenda a essas situações. Porque olha, é como você chutar um cachorro e vai ser mordido. Aqui na Canção Nova a gente vive um dilema, não é? Que eu rezo que um dia alguém tenha a coragem de resolver. Porque nós gostamos dos bichinhos, gostamos dos animaizinhos, mas todo cachorro vadio vem para cá, para dentro da Canção Nova, porque tem gente que alimenta. Então, às vezes, você está no refeitório, Márcio, mas tadinho do bichinho. A hora que a pessoa pegar uma doença, ela vai entender, porque às vezes o bichinho está doente, ela está chamando para perto dela na hora que ele come. Aí ele sente coceira, ele balança, aí aquele pelo cheio de contaminação cai na comida dela. Há uma hora para cada coisa. E tem um cachorrinho caramelo aqui que todo mundo gosta dele. Ele parece um anjo. Mas é que, sabe aquilo que eu disse? Que nada testa tanto o caráter de uma pessoa quando você falar uma coisa má a respeito dela. O dia que você quiser testar o caráter desse caramelo mansinho, tenta tocar ele com o seu pé para você ver o que... Não precisa chutar não, você só faz assim. Gente, o cachorro parece que fica possuído. Ele vira na sua direção e ele vai morder você. Então, conselho de amigo, não chute esse caramelo. Não chute cachorro nenhum. Nem chute pessoas que na sua vida agem como um cachorro. Porque o que você vai conseguir é que essa pessoa venha com toda a fúria morder você. Sabe? É como você mexer num ninho de vespas. Tem gente que acha que vai conseguir, mexendo num ninho de vespa, tirar alguma coisa que seja útil para ela. Aquele mel não presta, gente. Mel de vespa não presta. A única coisa que você vai conseguir, você pode até tentar enxotar as vespas que estão ali, mas você pode conseguir, mas você vai ficar muito picado e você não vai receber nada que vale a pena em troca, pois esse tipo de mel não vale a pena. Então, Deus nos dê ser mais como aquele que nós acabamos de ver, como Jesus, que ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas se entregava nas mãos daquele que julga retamente. Mas, Márcio, Jesus teve que passar por tudo isso. Mas me diz, se você tivesse que passar por tudo o que Jesus passou, tendo certeza absoluta de que o prêmio seria uma vida que não passa mais a ressurreição, você não passaria?
se alguém lhe dissesse assim, vai viver uma vida tranquila, serena, boa, mas que quando morrer, morreu, acabou. Ou vai ser esmagado como uma azeitona, para tirar dali o suco dela, o óleo, o azeite de oliva, mas no final vai ser restituído para nunca mais morrer. Qual seria a sua escolha? Eu, com todos os meus medos, eu diria, quero ser esmagado para nascer de novo. Nós precisamos levar em consideração que Jesus suportou ser contrariado por gente que estava errada e no pecado. Eu não vou aceitar que fale comigo, diz, olha o tipo de pessoa, olha esse tipo, olha quem está falando comigo, mas se fosse qualquer outro tipo de pessoa, mas essa pessoa é errada. Jesus aceitou ser espancado, contrariado por gente errada e que estava no pecado. Há uma sabedoria que só desfruta quem não se queixa, sabia? Tem um tipo de sabedoria que só desfruta dela quem não reclama, porque a reclamação sempre põe a pessoa em descrédito. Ainda que a pessoa tenha razão. Se você tiver razão e quiser perder a razão, vou te ensinar como. Comece a reclamar. Se você tiver razão e ficar calado, logo as pessoas começam a se perguntar, por que está calado? Isso não é justo, ele precisa reagir. Você não reage, tem gente que começa até a reagir no seu lugar. Agora, você tem razão, fica todo mundo com dó de você sabendo que você tem razão. A hora que você começa a reclamar, a pessoa diz, já deu, né? Pelo amor de Deus, nossa, como reclama, bem feito. Ainda bem que aconteceu. A gente que pensa que ao reclamar, a pessoa vai conseguir que os outros tenham compaixão, que os outros venham a oferecer consolo, mas tenha feito o contrário. Se você começa a reclamar, você não vai receber nem consolo, nem compaixão. Essa compaixão tem prazo de data, de validade. Já começa praticamente vencido. Reclamar, sabe o que faz? Atiça o sentimento das pessoas para julgar você. Reclamar faz com que os outros te julguem e te menosprezem. Inclusive, quando você começa a reclamar, isso encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo com você. A pegar o que você está dizendo para afligir você. Descobrir onde é que você era fraco, onde você foi atingido. Então, quando você publica que esta ou que aquela pessoa ofendeu você, e tem gente que infelizmente faz isso nas redes sociais, não faça isso com você. Tenha amor próprio. Não faça isso. Não use a internet para você desabafar. Para desabafar, você tem o colo da sua mãe, você tem o colo do seu pai, você tem o colo da sua esposa, do seu esposo. E se você não tiver, vai, desabafa com Jesus na Eucaristia, mas você precisa de alguém. Então, se aproxime de uma comunidade boa. Você vai descobrir gente boa dentro da igreja. Alguém confiável. Procure um bom sacerdote. Desabafe ali. Pelo menos você tem garantia do sigilo da confissão, não é verdade? Mas não faça isso na internet. Olha, teve uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi há muito tempo já. Eu aprendi que a gente nunca deve se defender por escrito. Sabia? E tem gente que vai lá na internet colocar os motivos das acusações e a sua defesa. Aquilo fica registrado para sempre, levantando dúvidas a seu respeito para sempre. Então, quando você publica que esta ou aquela pessoa ofendeu você, isso parece abrir caminho para que mais gente faça o mesmo. Quem reclama de ofensas passadas, sem perceber, motiva ofensas futuras. Esse sorrindo para a vida não é sorrindo para a vida para você escutar uma vez só, não. Se você escutar só hoje, amanhã depois você vai ter esquecido essas coisas que eu estou falando para você. Isso aqui, olha, foi aprendido à custa de muita lágrima, de muito suor, de muito sofrimento, de muito estudo, de debruçar-me sobre a palavra de Deus, de experimentar na prática se é verdade ou se não é. Esse sorrindo para a vida é para você escutar 3, 4, 5, 10 vezes. É um sorrindo para a vida para a gente escutar com caneta e papel na mão. Nossa, será que você não está sendo presunçoso? Eu não, o meu está aqui tudo anotadinho, ó. O meu eu já fiz a tarefa antes de pedir para você fazer. Esse é o tipo de coisa que a gente rumina dentro do coração, tá certo?
Então, quem reclama das ofensas passadas está abrindo caminho para ser ofendido novamente. Com suas queixas, às vezes a pessoa está buscando consolo, está buscando alívio, mas em vez disso, sabe o que ela consegue? Só consegue desprezo. Não, você merece mais do que isso. O que eu preciso fazer então? A melhor coisa é mudar de atitude. Deixei o mais importante para o final, porque o que a gente ouve por último é o que fica mais guardado dentro de nós, tá certo? O que você precisa fazer é mudar de atitude. Ponha em evidência o bem, coisas boas. Pare de falar mal. Não gaste seu tempo falando mal de quem fala mal de você, de quem não gosta de você, porque você está gastando seu tempo com quem não merece. Em vez de se ocupar de quem não merece que você se ocupe de quem merece. Comece a elogiar as pessoas boas da sua vida, elogie quem te apoia. Promova quem te faz bem. Você verá que ao falar bem das pessoas que estão com você, vai aparecer mais gente. Quando você começa a criticar, a falar mal de quem te ataca, aparece mais. E quando você começa a elogiar e a cuidar de quem faz bem para você, aparece mais gente também assim. Põe as mãos sobre o seu peito, feche seus olhos um pouquinho e peça ao Espírito Santo para inundar você com essa sabedoria de que as pessoas ajudam. As pessoas ajudam, gente. Quem sabe reconhecer e nunca esquecem os favores que receberam. Ninguém tem prazer com gente reclamona e mal agradecida, ninguém. Nunca divulgue as coisas ruins que falam de você, não pare nelas, siga em frente, busque o seu refrigério em Deus. Assim você conserva os seus amigos e você barra os seus inimigos. Obrigado, Senhor, pela sabedoria desta palavra. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor nos ensina como lidar com situações difíceis de engolir que aparecem na vida da gente. Senhor, muito obrigado, nós te amamos e nós respondemos no meio desta pregação e queremos responder agora. Nós queremos fazer esse caminho com o Senhor, nós queremos andar contigo, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor também quer andar conosco.